Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Aqui Fausto Oliveira trazendo mais uma vez um comentário a respeito de assuntos econômicos sob a perspectiva desenvolvimentista, que é a minha, para alimentar o nosso debate crítico a respeito dos assuntos dessa economia que não vai nada bem, que é a economia nacional, a economia brasileira, afeta a todo mundo e só vai de mal a pior em razão exatamente do tipo de absurdo que eu vou trazer aqui hoje na forma de um comentário. Eu não me lembro desses quase 4 anos, quase 3 anos completos, indo para 4 anos de governo, o Paulo Guedes ter feito uma exposição tão explícita da sua associação com interesses plutocratas, com interesses de ricaços, donos de capital internacional e também de capital nacional, para meter a mão naquilo que é patrimônio público brasileiro e gerar, na verdade, para a sociedade enormes custos e grandes lucros para os detentores destes capitais. Digo isso pela razão do seguinte: nesse 1º de dezembro ele foi a público dizer o seguinte: olha, Petrobras, Correios e Eletrobras estão irrelevantes, correm sério risco, já não valem nada, estão irrelevantes. Ou seja, reforçando aquela velha sistemática que levou a todo tipo de negociata a preço de banana daquilo que são os ativos públicos brasileiros, Assim foi com a Vale, assim foi com o sistema Telebrás e outras coisas que aconteceram ao longo do caminho desse enorme, lento e gradual processo de liberalização da economia brasileira, cujos resultados são esses que você conhece, quer dizer, incapacidade de crescer, desemprego elevado e permanente, incapacidade da economia de produzir resultados benéficos para a sociedade, tirando, logicamente, um ou outro soluço, um resíduo de resultado positivo, muito mais associado com patamares de tecnologia inovadores, que são importados, mas que, em termos de desenvolvimento econômico, em termos de crescimento de longo prazo, não se traduzem assim. Me refiro especificamente à questão dos celulares. Mas vamos lá. Paulo Guedes pegou e mandou logo uma cartada final. Deve estar desesperado, deve estar querendo acelerar a sua agenda de entrega do Brasil aos capitais internacionais e disse logo o seguinte: olha, a Petrobras não vai valer mais nada em 10, 15 anos porque o futuro é verde, o futuro não está no petróleo. Disse também que o Correio não vale nada porque a carta acabou. Hoje em dia as pessoas se comunicam por meios eletrônicos. E falou, até disse, nesse caso do Correio foi bem explícito, porque o Mercado Livre, a Magazine Luiza, todo mundo está fazendo vendas digitais e prefere montar sua própria empresa de logística. Então, ou vende ou perde valor, ou seja, já apontou até os clientes, E no caso da Eletrobras foi até mais engraçado. Ele disse o seguinte: a Eletrobras teria que investir 15 bilhões e 700 milhões por ano para manter o fornecimento de energia elétrica do Brasil, em caso de crescimento mais expressivo. Mas ela só consegue investir 3 bilhões e meio por ano. Então ela atrasaria o Brasil, condenaria o país a um baixo crescimento. Bom, a lista de absurdos é completa, O cara está realmente em situação de desespero, viu que não conseguiu levar adiante o fatiamento absurdo da economia brasileira que ele queria ter iniciado. Conseguiu muitas coisas, na verdade, a Petrobras, com essa maluquice que ele alimentou, já está fatiada e várias partes dela foram alienadas, então isso explica grande parte do mal-estar que está sendo produzido na sociedade brasileira em relação aos combustíveis, mas acho que a gente tem que se ater à fala dele aqui. Será que a Petrobras está realmente condenada à irrelevância? Vamos tentar analisar isso um pouquinho. Será que, de fato, se o mundo fizer a transição em 10 anos, 15 anos no máximo, como ele diz, para o carro elétrico, a Petrobras perde a relevância? Porque se perde, isso significa então que as demais companhias petroleiras do mundo também perdem. Você acha, vê a Shell perdendo relevância, a BP perdendo relevância, Total, etc, perdendo relevância? Isso não significa que as empresas não devessem diversificar o seu portfólio. Deviam e devem ainda. A Petrobras tinha um programa grande de diversificação do portfólio para biocombustíveis, para gás natural, outros gases e também, naturalmente, para a petroquímica. O negócio da Petrobras nunca foi só petróleo. Eles é que começaram a concentrar a Petrobras no chamado EP, que é exploração e produção, que é basicamente tirar o óleo do subsolo, no caso do subsolo marinho, e levar a refino fora do Brasil. Quando, na realidade, o negócio da Petrobras sempre foi ser uma grande empresa de energia que visasse a soberania e a segurança energética do povo brasileiro, da sociedade brasileira. E, claro, se pudesse participar do mercado internacional oferindo lucros, melhor ainda. Agora, a questão petrolífera vai muito além do combustível. Tanto faz se vai haver ou não vai haver carro elétrico no futuro.
Uma empresa como a Petrobras continua guardando potenciais de desenvolvimento não só de energias limpas, como também de outros modelos de energia baseados ainda na fonte energética fóssil, que não precisa ser queimada para gerar energia. Isso é o paradigma antigo. Nesse ponto a gente concorda. Porém, a questão do hidrogênio, a questão do gás natural veicular, todos os produtos e subprodutos da petroquímica, que são de alto valor. Aí, aliás, está o valor da cadeia do petróleo e gás. Tudo isso faz parte daquilo que é, sim, o potencial de uma Petrobras, de uma grande empresa brasileira de energia, né, de contribuir para o desenvolvimento do país. Então, uma ova que ela está condenada à irrelevância. Isso não existe. Isso é uma falácia, uma mentira deslavada, uma interpretação, né, estreita, propositalmente estreita, porque no final das contas o que o Paulo Guedes quer com isso, né? Quer diminuir bastante o valor da empresa, o menor possível, e fatiar aos pouquinhos, vendendo pedacinhos, para no final de contas acabar com ela. Ele diz isso claramente, né? Ele fala que a Petrobras está sob risco, né? O que ele quer dizer com isso, basicamente, é que aquele plano de bater carteira do Brasil que ele tinha desde o princípio, ele continua mantendo, e é por isso que eu acho que ele tem mais que ser expurgado do governo brasileiro. Vamos à questão da Eletrobras. Ele diz que a Eletrobras perdeu a capacidade de investir. Pois é, né? Graças a seguidas decisões de governo de se retirar, né, o sistema Eletrobras da gestão da eletricidade no Brasil. A Eletrobras hoje está resumida à propriedade sobre as cento e não sei quantas usinas hidrelétricas que nós temos. Agora, transmissão, né, distribuição nos estados, definição de preços no tal do mercado livre de energia, nada mais disso faz parte do sistema Eletrobras. Tanto é assim que a própria empresa hoje tem muito menos empregados, tem muito menos engenheiros, já não faz os investimentos porque ela própria está reduzida, né, no seu orçamento, no seu plano de negócios, foi realmente assim encolhida a um nível como nunca veio a experimentar, e o resultado disso, claro, né, evidente, que foi por decisão, com a saída, né, é que esse espaço, né, de mercado dentro da eletricidade foi ocupado por uma série de atores privados. Concomitantemente, naturalmente, o preço da energia subiu no Brasil inteiro. E o Brasil hoje tem uma das fontes de energia mais estáveis e mais baratas do mundo, que é a hidroeletricidade, um sistema de distribuição que é talvez o melhor do mundo, porque é aquele que interliga de maneira completa a maior área geográfica do planeta com uma única, ou pelo menos uma única fonte majoritária, né, que é a hidroeletricidade. Recentemente eu sei que houve o acréscimo de outras fontes, mas ainda majoritariamente a hidroeletricidade, toda ela, né, formada por grandes e pequenas centrais hidrelétricas que o sistema nacional montado pela Eletrobras mantém e garante, por isso, a chegada da energia aos brasileiros. Agora, o fatiamento, a transformação do mercado de distribuição no mercado privado e a cobrança disso tudo, né, a preços de empresa privada, levou o Brasil a vivenciar uma situação de ter excesso de capacidade, baixa produção e uma distribuição caríssima. Agora você me diga, como é que a Eletrobras terá dinheiro para investir num contexto como esse? Ela foi reduzida a quase nada, propositalmente, para que o espaço econômico que ela sempre ocupou fosse ocupado por agentes privados. Concomitantemente, você agora paga a energia num preço muito mais alto, uma das energias mais caras do mundo, sem necessidade de pagar. Tal como vem acontecendo também com os combustíveis, a gasolina do carro, o diesel do ônibus, a passagem do ônibus, etc, etc, etc. Não é verdade? E aí, claro, tudo isso é sistêmico, tudo isso afeta a produtividade, tudo isso afeta a capacidade de crescimento, né? Sem contar, naturalmente, que as empresas públicas como essas, que são grandes, são sistemas econômicos dentro das próprias empresas, né? Não fazendo os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, não fazendo os investimentos em expansão, não fazendo os investimentos em engenharia, nem nada do gênero, é claro que elas contribuem negativamente para o quê? O desenvolvimento do país, no sentido de que é menos possibilidade de geração de tecnologia, de geração de ativos econômicos inovadores, geração de inovação, etc, etc, etc. Menos interação com as universidades, ou seja, é a retirada do Estado que provoca esse cenário em que os agentes de mercado vão ocupando conforme seus interesses, tarifam com agressividade logo assim que entram, como vem acontecendo nas últimas décadas, o consumidor paga mais caro,
a economia não se movimenta, não gera o dinamismo, ao contrário, perde dinamismo, né? E com isso eu não estou querendo dizer naturalmente que as empresas estatais não devessem ser mais bem geridas. Deviam, claro, mas a simples retirada, né, do ente público, da administração das empresas públicas de serviços essenciais como combustíveis, eletricidade, etc., né, leva a uma situação que é essa que está aí. A suposta livre concorrência sobre atividades de monopólio natural não gera redução de preço. Ao não gerar redução de preço, logicamente, né, o concessionário privado tem toda a liberdade do mundo para estabelecer o preço que ele quer, e o preço que ele quer sempre será mais alto. Para não falar de situações de economias porcas, como aconteceu no Amapá, quando a concessionária da distribuição estadual deixou de fazer investimento num transformador de backup e caiu um raio no Amapá, que é uma coisa absolutamente previsível, e o pessoal lá ficou sem luz por um tantão de tempo. Coisas como essa, pessoal, vão continuar acontecendo no Brasil do Paulo Guedes. Assim como, por exemplo, todo esse pessoal que está vivendo de e-commerce, né? Caso, e isso acredito que já não vai mais acontecer, pelo menos não no curtíssimo prazo, caso a privatização dos Correios viesse a ser consolidada. E por quê? Porque, como eu, aliás, disse essa semana num outro vídeo aqui, ao contrário do que esses imbecis falam e apregoam, não é verdade que Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, etc., estão substituindo os Correios na entrega das encomendas. Muito ao contrário. Eles encomendam dos Correios o serviço de entrega porque eles não têm capacidade econômica para fazer aquilo que os Correios brasileiros fazem. E não é à toa que o Correio Brasileiro, só nesse ano, sem contar o último trimestre, já deu 1 bilhão e 900 milhões de reais de lucro, prestando um serviço à economia brasileira, à sociedade brasileira. Porque senão você que está muito longe, você que está nos espaços remotos, nos rincões brasileiros, fora dessa faixa litorânea, onde tudo acontece com mais facilidade, etc, etc, porque ali interessa ao mercado agir, você não teria como receber suas encomendas, nem como enviar, né, se não fosse a capilaridade das agências de correio. Então aí o pessoal vem dizer que não. Então essas empresas, quando vão bem, é porque não tem mais corrupção, né? Elas iam mal porque tinha corrupção. Outro argumento falacioso. Na verdade, não. Os Correios são um ótimo exemplo disso. O que provocou o grande déficit orçamentário dos Correios em 2 ou 3 anos dessa última década foi o fato de que o governo fez uma retirada dos dividendos altamente exagerada para cobrir rombo fiscal, para satisfazer, né, as pressões políticas do mercado financeiro e, ao mesmo tempo, passou uma lei que obrigou os Correios a antecipar o pagamento de pensões e aposentadorias do futuro trazer a valor presente. Isso ninguém fala, isso ninguém diz. Quando ocorreu isso, é evidente que o balanço anual dos Correios por 2 ou 3 anos virou um enorme prejuízo. Foi um efeito contábil. Né? Da mesma forma, o pessoal não fala que na Petrobras o impacto da política de preços internacionais, dessa paridade de preços internacionais, está levando o produto gasolina, o produto diesel, a ficar artificialmente mais caro, o que é ótimo para quem? Para aqueles que sim trazem, né, porque produzem esse combustível fora, o combustível para cá, ou seja, a Shell, a Esso, né, esse pessoal aí da concorrência do posto de gasolina, por exemplo, né, esse pessoal está adorando essa política de paridade de preço internacional, porque o Brasil, sem necessidade, está cobrando dos brasileiros o mesmo preço que eles têm que cobrar porque eles estão no mercado internacional. Então aí, quer dizer, se não contar essas outras partes da história, tá? Simplesmente carimbar que, quando tem corrupção, o negócio vai mal, e quando não tem corrupção, o negócio vai bem, então privatiza logo, é uma lorota que fica muito autoexplicativa, porque é um argumento circular, que se autoconfirma, e que é perfeita para enganar uma sociedade desinformada como é a do Brasil. E não é culpa sua, nem de ninguém que ser desinformado. As pessoas ficam desinformadas porque a comunicação social que se pratica no Brasil é toda ela de péssima qualidade. Toda ela tendenciosa, como eu sempre falo, fiz até um curso inteiro sobre isso, jornalismo econômico fora da caixa, não é verdade? Então aí é isso, quer dizer, esse era o meu comentário de hoje, não quero me alongar mais, mas é isso. Acho que Paulo Guedes, no fim das contas, está desesperado. Ele viu que não estará mais no governo a partir de 2023, aleluia, e que, assim, que de uma vez por todas termine, né, essa agenda ultraliberal que faz do Brasil uma praça pública
para quem quiser vir do estrangeiro meter a mão e meter, ser uma pessoa bem-vinda. Não são bem-vindos. Então temos que retomar o controle e sair dessas falácias, sair dessas conversas moles, né? Interpretações equivocadas e intencionalmente erradas, né? Faz parte desse trabalho. Por isso eu peço a você que compartilhe esses vídeos que eu faço aqui todos os dias. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima.